O tema de hoje, a mensagem que a gente vai tentar repassar para vocês, é sobre a reencarnação. Do Livro dos Espíritos, na questão 166, na letra A, B e C. A gente vai fazer ver as questões e as perguntas e as respostas, né, de Allan Kardec. Na questão 166, Kardec perguntou, né, aos espíritos, né, como pode uma alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Os espíritos responderam, né, sofrendo uma nova existência. E aí continua. Na letra A, da questão ainda 166, como se realiza essa nova existência? Será que pela sua transformação como espírito? Os espíritos respondem, depurando-se, a alma passa por várias experiências, né, pela sua transformação, né? Mas para isso é necessário que ela passe por essa vida corpórea que nós passamos. Então todas essas aflições, tudo isso aí nós temos que passar por isso. É a única forma de se depurar e sofrer as transformações necessárias. Na letra B, a alma passa por muitas existências corporais, né? Os espíritos respondem, sim, todos contamos com muitas existências, múltiplas existências. Os que dizem ao contrário, muita gente não acredita nisso. Eles pretendem manter a gente na ignorância, em que eles mesmos se encontram. Então, como eles se encontram na ignorância, no escuro, então eles preferem que nós também nos mantenhamos nessa mesma posição. Na letra C, parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em um novo corpo. Assim é que se deve entender. É lógico, né? Evidentemente que é dessa forma, não é de outra forma que acontece. Que o objetivo, tudo isso, dessa reencarnação, né, é a expiação, o melhoramento, né, o progresso do espírito. Aí, repassando também uma parte do Evangelho, no capítulo 4, tem uma frase de Jesus que diz, ninguém verá o reino do céu, né, se não nascer de novo. Então nós começamos a trabalhar em cima do livro de Martins Peralta, estudando o Evangelho. Então, entre os fariseus, havia um homem chamado Nicodemos. Era considerado, né, o senador dos judeus. E disse a Jesus, como pode, mestre, um homem já velho, né, tornar ao ventre de uma mulher e nascer de novo? Era que naquela época, né, eles não conseguiam entender. Então, às vezes, eles tinham olhos, mas não conseguiam ver, tinham ouvidos, mas não conseguiam entender aquilo. Então, Jesus responde, em verdade vos digo, que se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. Então, aí ele complementa, o que é da carne, o que é do Espírito, é do Espírito. Se vós não credes, né, nas coisas da terra, né, como crereis, né, em mim quando eu falo das coisas do céu? Então, se você não crê no que eu estou falando das coisas aqui da terra, como que você vai acreditar no que eu estou falando das coisas do céu? Aí, continuando, nós vimos a reencarnação em família, né? Um dos argumentos mais comuns dos opositores do Espiritismo, né,
é o da reencarnação. Sua lei básica é que ela destrói todos os laços de família. Então, esses opositores do Espiritismo, eles acham que a reencarnação destrói todos os laços de família. Tal argumento, como tantos outros que a ignorância e a má-fé suscitam, eles visam atrapalhar, a marcha triunfante da terceira revelação. Lembra, A primeira, Moisés, depois Jesus, depois o Espiritismo. Então eles fazem tudo para atrapalhar essa marcha, que não resiste ao mais simples, esse argumento não resiste ao mais simples raciocínio, ao mais leve exame da lógica e do bom senso. É por meio da reencarnação que os laços de família, da fraternidade, se ampliam, se fortalecem, principalmente nos círculos da consanguinidade. Pela reencarnação, prolongam-se as aflições além da vida física. Isso aí nós já vimos, quando a pessoa desencarna, talvez reencontram com outras pessoas, quer dizer, além da vida física, você pode encontrar os seus entes queridos, uma pessoa amada, Continuam aí os laços e vínculos espirituais noutros mundos, e noutras existências. Às vezes você pode reencarnar várias vezes, talvez numa mesma família. Por seu intermédio, estabelecem ligações eternas entre corações que se reencontram inúmeras vezes na paisagem do mundo, renovando experiências de aprimoramento. Existe ainda outro aspecto igualmente que revela a dádiva da reencarnação. Se por elas amigos se reaproximam no mesmo lar, também no mesmo lar, eles reencontram adversários para a definitiva extinção de ódios cuja origem se perderam no pretérito, em vidas passadas. Então, quando há o desencarne, você reencarna no mesmo lar, que é para, a questão de afetividade, também pode se reencontrar aqueles que foram inimigos, que você fez alguma coisa para ele, pode se encontrar, para que isso possa zerar o débito e haver uma nova vida, sem ódio, sem nada. Portanto, benéficos são os efeitos, as consequências da reencarnação. Como podemos observar, ao invés de destruir laços de família, os liames da consanguinidade, a reencarnação os fortalece e consolida. Assegura a perpetuidade na Terra e nos outros mundos. Nós não podemos ter a pretensão que só existe aqui a Terra, só aqui que existe vida. Então, pode ser, não havia aí a capela, pode haver em outros mundos outras situações. Se o Divino Mestre exaltou em várias ocasiões, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, a doutrina espírita glorifica a admirável bandeira: nascer, viver, morrer, renascer, e ainda progredir sempre. Essa é a lei. A reencarnação é a luz que clareia a noite de nosso sofrimento e de nosso anseio para a vida mais alta. A reencarnação, em síntese, é o amor. O amor é a essência de tudo. Não há nada que possa destruir. Na reencarnação e reajuste, entre uma pessoa que acredita, que tem muita gente que acredita numa única existência, e outras que acreditam na multiplicidade das vidas, a segunda terá, sem dúvida, maior facilidade para aproveitar os ensinamentos do Mestre, com certeza.
ensinamento do mestre, gente. Faze as pazes com seu adversário enquanto dispõe de oportunidade. Às vezes nós não podemos deixar para amanhã. Se surge a oportunidade hoje, vamos fazer as pazes hoje, porque amanhã talvez não tenha mais tempo. Uma pessoa que supõe que a vida se resume no que aí está, nascer, viver, procriar e morrer, indo para o céu ou o inferno, né? Ou nada, né? Não compreenderá porque deva reconciliar com seu inimigo. Jamais ele vai entender isso. Por que ele tem que reconciliar? Porque eu vou nascer, criar, morrer, pronto, ou vou para o céu ou para o inferno. Então não há necessidade. Por que eu vou reconciliar com o meu inimigo? Eu não tenho essa noção disso aí. Os benefícios da reencarnação, com seu natural incentivo à fraternidade, nos faz como perceber os enganos do passado e erros seculares. Desaparece ante o abençoado milagre da reconciliação amorosa. Às vezes a gente até quer fazer uma recapitulação da vida da gente, volta lá atrás, mas essa vida que nós temos e as outras para trás, que ficou no esquecimento, né, pela vontade de Deus, para que nós pudéssemos progredir. Então, muita coisa ficou para trás aí, mas nada vai ficar sem acertar. E por último, gente, para finalizar, aqui do livro Estudando o Evangelho de Martins Peralva, né, a reencarnação e resgate. Certa vez, os discípulos apresentaram a Jesus um cego de nascença. Aí formularam a seguinte pergunta: Mestre, quem é o pecador? Quem que pecou? Esse homem ou os seus pais? Então, antes de examinar à luz do Espiritismo a resposta do Senhor, ressaltemos o fato de que os discípulos acreditarem na reencarnação, pois somente a crença nas múltiplas existências poderia justificar semelhante pergunta. Naquela época, muitos acreditavam na reencarnação, mas eles acreditavam talvez na reencarnação, por exemplo, a pessoa vai reencarnar, mas reencarnava no mesmo corpo. Muitos não acreditavam que nessa reencarnação que teria que vir em outro corpo. Achavam que era o mesmo corpo que teria que vir. Tudo indica que Jesus conversava sobre o assunto, na intimidade com os discípulos. Após as longas caminhadas, embora de público, junto à multidão, incapaz de entender, a tese transcendental fizesse silêncio, o mestre sabia que os homens da época não tinham olhos para enxergar, não tinham ouvidos para entender, escutavam, mas não compreendiam. A respeito da crença dos judeus na reencarnação, ouçamos um livro que escreve o Leon Denis no magnífico Cristianismo e Espiritismo, número 5, sobre a reencarnação. É o que a gente estava vendo, né, no Espiritismo, o livro dos Espíritos. A resposta de Cristo foi clara: o homem que ali estava não havia pecado, nem os seus pais e nem os seus filhos. Porque a justiça divina, os filhos não pagam pelos pais e nem os pais pagam pelos filhos. O espírito que animava aquele corpo, o espírito que nele havia reencarnado, este sim havia pecado antes do nascimento. Não há efeito sem causa, disse Allan Kardec, o insigne codificador do Espiritismo. E todo efeito inteligente tem forçosamente uma causa inteligente. E Leon Denis argumenta: com a doutrina da pré-existência e das reencarnações, tudo se liga e se esclarece, compreende, a justiça divina se patenteia, a harmonia se estabelece no universo e no destino. É lógico também que as obras de Deus não se podem manifestar de forma desumana, punição a um cego de nascença, a não ser que se admita a pré-existência da alma.
Negando-a, não há por onde fugir. Será uma punição injusta na qual o indivíduo normal se envergonharia. As obras de Deus se manifestam no cumprimento da lei de amor, da lei da justiça. Lei que corrige o pecador agora ou mais tarde, concedendo-lhe sucessivas moratórias, quantas se façam necessárias. Tendo ensinado Jesus que a cada um seria dado de acordo com as suas obras, lei de causa e efeito, não iria insinuar a absurda e inconsequente ideia de que a lei aplica sanções e corretivos a pessoas sem culpa, como o cego de nascença. As obras de Deus exprimem no amor, que é também justiça imanente, e na justiça, que é também amor. Aquele homem não havia pecado, mas a sua alma, o seu espírito, sim, em existência passada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ensina a sabedoria popular. Aquele espírito ali reencarnado, ferira antes de nascer. Ali estava, portanto, inocente na aparência, para resgatar o seu débito, para salvar a sua promissória, saudar a sua promissória. Ali estava, ferido nos olhos, nascera cego. O débito era antigo, mas nem por isso deixara de existir. A lei registrara o remoto delito. A lei cobrava a seu tempo o que lhe era devido. Nascer cego, ou paralítico, demente, ou surdo, mudo, ou com propensão a moléstia grave ou incurável, que se manifestará mais tarde, é bênção que nem sempre o indivíduo sabe agradecer. É bênção porque está resgatando uma dívida, né? E com amor, porque a lei é credora, compassiva, que permite amortizações parceladas. Às vezes não é tudo de uma vez que vai ser cobrado, às vezes com o tempo, às vezes em outra encarnação, né, também. É bênção porque está sendo reabilitado. Ele está voltando, né, o caminho da luz. E é com amor, porque a própria recordação da dívida não é conservada, é esquecida. É bênção também porque estará se libertando. E com amor, porque a libertação lhe conduzirá o espírito redimido pelos caminhos de luz da espiritualidade superior. Diante do cego ou do paralítico, do surdo-mudo ou do psicopata, o homem comum interrogará: por que esta criatura nasceu assim? A maioria levantará os ombros na impossibilidade de uma resposta que não ofenda, né, a magnanimidade divina, a suprema, né, a Deus. Mas os reencarnacionistas, entre eles os espíritas, tomando a palavra, responderão em nome do Evangelho e do Espiritismo. Essa criatura nasceu assim porque seu espírito pecou noutras existências. A reencarnação explica, à luz da lógica, o problema dos resgates. Põe no justo lugar a justiça divina. Esclarece o problema dos resgates doloroso, semelhante ao do cego de nascença, na época do Cristo e do nosso tempo. Nós estamos cansados de ver paralíticos, pessoas que nascem com tantas enfermidades. Isso às vezes a gente fica com pena, né? Mas é um resgate. Ele talvez tenha pedido para vir assim, para continuar, né, saudando a sua dívida, e quem sabe em outras encarnações ele tenha vindo numa situação melhor. Gente, essa é a minha mensagem, né? E obrigado a todos e que Jesus nos acompanhe. Vamos fazer a nossa prece. Senhor, nosso Mestre, nós te agradecemos imensamente e sentimos honrados por estarmos aqui levando a sua palavra aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Que Jesus abençoe a todos nós, nossas famílias, nossos lares, que seja sempre cheio de paz e harmonia, e que Jesus também possa consolar todos aqueles que perderam seus entes queridos,
que estão passando por uma situação desesperadora. Que Jesus possa confortar e animar a todos. Senhor, obrigado, Senhor, que assim seja.